Amém. Graça e paz, igreja querida. Que alegria estar com vocês mais uma vez aqui, ministrando nesse tema tão lindo de família. E o nosso desejo é que até no final desse culto, você que tem construído uma família firme na rocha, se sinta ainda mais direcionado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo a continuar essa jornada e esse legado que irá perpetuar pelas suas gerações. E para você hoje que está aqui enfrentando uma dificuldade na sua vida familiar, entre os membros da sua família, talvez com um filho, no casamento, que você não perca a esperança, porque o Senhor é o grande jardineiro desse jardim que Ele nos confiou. Esse tema, Minha Casa, Meu Jardim, foi um tema que Deus deu ao nosso coração para estar lançando esse livro quando completamos 30 anos de casados. E aqui a gente compartilha sobre as verdades que Deus tem para a nossa vida como família. Você tem um jardim, Deus não te deu um mato, Deus não te deu um lote abandonado, Deus não te deu um deserto. Ele, quando fez o homem, Ele plantou ele dentro do jardim. E o jardim precisa de cuidado, nós somos parceiros de Deus nessa construção. Mas é lindo saber que o Senhor nos dá habilidade, força, direção para lutarmos contra tudo aquilo que vem contra o nosso jardim. Então, se hoje os seus olhos estão embaçados e você fala, eu não sei se eu tenho um jardim, eu não sei se eu poderia hoje falar, minha casa, meu jardim. Eu quero te dizer que o que você vê, isso daí é temporário, mas o que Deus te deu é eterno, é um jardim. O que acontece e o que nós falamos nesse livro são as ervas daninhas que vêm para o seu jardim e ali então elas crescem junto com as plantas, sufocando e ela roubando o brilho que há nesse jardim que Deus te deu, da paternidade, da maternidade, filhos que estão aqui talvez sem os pais, né? Continue regando com oração no jardim da sua casa. E quando você se der conta, você fazendo a sua parte, o nosso Deus é o Deus que sempre mandará a chuva, sempre mandará o que a gente precisa, né? Os nutrientes para que essa terra frutifique. Amém? Que bom estar com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, vai continuar ministrando nos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eles vão colocar aí no telão também, Isaías 58, no versículo 11, é o tema que é o texto que vamos usar para deixar Deus ministrar nas nossas vidas nesta manhã. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao pastor Edson, aos pastores desta igreja, a liderança dessa igreja, por ter nos recebido aqui com tanto carinho. Pastor Edson, as ovelhas que estão cuidando da gente estão nos surpreendendo. Eles estão fazendo um trabalho muito lindo, muito obrigado. E estamos muito contentes de estar aqui com vocês nesses dias. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao nosso coração ainda nessa manhã, amém? Só seguindo aqui a ordem que me deram, os livros estão ali atrás com a Marli. Tanto Minha Casa, Meu Jardim, como o seu próprio tapete vermelho. Quando terminar, nós vamos lá, estar lá com vocês, assinando, e será um prazer abraçá-los. A palavra do Senhor nos diz assim, em Isaías, no capítulo 58, no versículo 11, está aí no telão, diz assim, e o Senhor te guiará continuamente. Tem uma tradução, constantemente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim bem regado, tem uma tradução, e como um manancial, cujas águas nunca faltem. Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas. Nós falamos de família essa semana, esse final de semana todo, e nós queremos terminar isso também ministrando para a família, porque família é o projeto de Deus. E quando nós falamos de família, nós temos que voltar lá no Jardim do Éden, porque foi lá que tudo começou. Mas é interessante se nós não pararmos para pensar e refletir como a Bíblia começa. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí Deus começa a criar todas as coisas na terra, criar os luminares, criar a terra, criar os mares, criar os peixes, as árvores. E se a gente não parar para pensar, por que Deus estava criando tudo isso? Qual era o propósito de Deus nesta criação, onde não havia nenhum ser humano? Deus tinha um projeto no seu coração, Deus tinha um desejo no seu coração. Qual era esse desejo?
Diga comigo, família. Família. Família estava no coração de Deus antes de Ele criar todas as coisas. Por isso que todas as coisas que Ele criou em prol da família. Ele criou o cenário todo ali para colocar a família e usufruir de tudo aquilo que Ele estava criando. Como nós cantamos hoje, Ele criou os céus e as estrelas, a terra e o mar. Mas Ele tinha um propósito na sua criação, que não era apenas estabelecer a família na terra, mas que através da família nós viéssemos representar aqui um pedaço do céu. E quando falamos de família, a gente pode dizer assim, mas Deus só estava pensando na família de Adão, que Ele criou logo no começo. Não, Ele já tinha também a sua e a minha família no seu coração. No tempo certo viríamos a estar aqui neste mundo, também desenvolvendo o nosso papel como marido, como esposa e os nossos filhos, para que também a família viesse ser uma família abençoada pelo Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de geração. E falando sobre geração, a gente, ao longo dos anos, cuidando de casais, visitando famílias, a gente percebe que ao entrar dentro de uma casa, quando existe o casal recém-casado ali, sem filhos, você anda naquela casa e você vê a decoração da casa, são vários porta-retratos daquele homem e daquela mulher. E aquilo é algo lindo de se ver, porque é aquele homem, aquela mulher, tanto amor ali, tantos sonhos, e a gente fica vendo as fotos de lugares que visitaram, enfim, de coisas que viveram juntos, e a gente fala, que lindo, né? É tão lindo ver um casalzinho novo. E depois, ao passar dos anos, ou você entra em outras casas, que aí já diminui as fotos do casal, e aí já começa a ver as fotos das crianças, né? É menino pendurado ali no quadro, menino com 2 meses, 6 meses, 8 meses, e aquela casa enfeitada, e você fala, uau, que coisa linda, já não é só um casal, mas esse casal tanto geraram um filho, ou dilataram o seu coração para gerar no coração uma criança adotiva, e a gente vê aquela casa enfeitada da geração daquele casal, e é algo lindo de se ver. E eu ministrava um tempo atrás, alguns anos já, vai fazer 2 anos que lançamos esse livro, mas eu dizia que uma foto que eu amo de coração é a foto onde estão os filhos, e aí os pais estão atrás das crianças, e atrás estão os avós, O americano, ele é muito tradicional com os porta-retratos, e eu falava assim, eu não vejo a hora de tirar essa foto, De eu estar lá atrás, parecendo a rainha da Inglaterra, Junto com meu marido, aí os meninos na frente e as criancinhas, os pastores já têm o prazer de ter essa foto linda, mas o que eu digo é, Senhor, eu quero viver para tirar essa foto, não simplesmente para ter uma foto, porque quando você vê uma foto dessa, nós já não estamos falando de um casal bonitinho, nós já não estamos falando de uma família com filhos, você está diante de uma geração. E nessa foto ali houve ousadia, permanência, fidelidade para continuar cumprindo o propósito que aquela família deu. Você que está aqui hoje como avô, quantas dores, quantos momentos de perdas, de insegurança, talvez seus filhos até pensaram em desistir de caminhar com Deus, do casamento, mas hoje você olha e fala assim, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nós temos caminhado firmes. Quando você vê uma foto de uma geração ali, você está vendo o poder de Deus, um Deus que fez com que aquilo que parecia impossível viesse a acontecer. Então, se hoje você está aqui e como avós, você vê a sua família espalhada, continue orando, clamando a Deus. Ele é o jardineiro que te dará as estratégias para remover as ervas daninhas da sua família e frutificar sobre os seus filhos e netos. Para você que está aqui hoje e você está vendo seus filhos andando longe do caminho do Senhor, continue sendo fiel, continue avançando naquilo que Deus te chamou para ser, porque eles verão pelo teu testemunho a graça e a alegria que é servir a Deus. Uma coisa linda que um casal deixa para a família, para os filhos, é o relacionamento. Mais do que qualquer riqueza, mais do que qualquer conquista, quando os filhos olham e veem o poder de Deus nos capacitando a perdoar, a respeitar,
a sermos fiéis. Os filhos, eles são tomados por essa presença da glória de Deus. E mesmo que eles estejam hoje em um tempo de adversidade, eles serão atraídos pelo esse poder, glória e presença de Deus em nossas vidas. Então não se esqueça, Deus é um Deus de geração e Ele está cuidando da sua e Ele restituirá os anos consumidos pelo gafanhoto se você permanecer fiel. O porta-retrato que Deus tem para a sua família e para a minha família continua o original no céu. Como minha esposa estava falando, porque toda a família passa por luta e por dificuldade. Mas não importa como esteja, quando Deus tirou essa foto, que está no original no céu, parece que muitas vezes esse porta-retrato pode estar manchado, pode estar com ali as molduras quebradas, com o vidro ali um pouco empoeirado. Mas eu quero dizer para você que no coração de Deus, a tua família continua do jeito que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida. Ele tem a foto original, continua no coração de Deus. E essa foto é linda, essa foto, o desejo dele é que eu e a minha casa vamos estar servindo ao Senhor todo o tempo, amém? É interessante que quando Adão estava no jardim ali sozinho, na foto dele ainda, porque todos nós começamos sozinhos, antes de nós começarmos o nosso jardim, estava ali, o jardim estava em paz, não, estava diferente. Foi só no momento que Deus criou Eva, o cenário do jardim mudou. Agora você pode perguntar, por que o cenário mudou apenas depois que Eva surgiu? Que Deus criou Eva? Tem várias respostas talvez aí para essa pergunta, mas eu quero apenas analisar duas com você. A primeira resposta, por que a serpente apenas se manifestou quando Deus criou Eva? Uma que a própria palavra de Deus diz lá em Gênesis mesmo, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E aí ele faz uma auxiliadora, uma adjuntora para Adão. E ali Deus cria a mulher. Outra coisa é que o projeto que Deus tinha no seu coração não estava completo. Aí quando Deus cria Eva, aí estava agora completo para dar continuidade a esse projeto. Nós sabemos que Satanás, ele foi lançado do céu. Ele foi expulso do céu. Satanás conhecia como o céu era gerenciado. Satanás, ele sabia como o céu era administrado. E quando ele viu agora Deus criando a mulher e colocá-la do lado do homem, aí ele deu um déjà vu nele. Ele se lembrou de como tudo funcionava no céu. E ele talvez pensou e disse, olha, se Deus está querendo fazer aqui na terra como funcionam as coisas lá no céu, eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa. Pastor, resumindo, como é que o céu funciona? O céu funciona em unidade. Diga comigo, em unidade. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três em um. Eles administram juntos, eles trabalham juntos, eles trabalham em unidade. Então Satanás, ele caiu em si e disse, se Deus fizer aqui na terra como funciona lá, eu vou estar perdido aqui. É onde ele se levanta e ele vem e usa as suas artimanhas, lança as suas ervas daninhas para separar o casal. Porque a gente sabe que um casal dividido, esse casal não prospera, esse casal não avança. Não apenas um casal, mas uma família dividida, ela nunca vai conquistar, segundo o desejo de Deus, o propósito que Deus tem para aquela família, tanto de sangue, quanto também para na família espiritual. Quando uma igreja está dividida, essa igreja vai ter dificuldade de romper, de avançar. Mas eu quero dizer para você, nós podemos sim ter uma família, onde nós podemos viver em unidade, e nós vamos ver a graça de Deus se manifestando através das nossas vidas. Porque uma família unida, ela conquista. Uma família unida, ela vai avançar. A família unida, ela vai sim realizar e alcançar os sonhos, os desejos que tem para aquela família. Porque onde há unidade, há paz. Onde há unidade, há gozo. Onde há unidade, há harmonia. Porque Deus tem prazer em viver, em habitar na unidade. E Mateus 18, 19 diz, em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Ou seja, Deus, Ele ama a unidade. E aí isso sempre é como o inimigo trabalha para tentar achar lugar dentro da sua família. Como o pastor disse, enquanto estava Adão sozinho, estava tudo bem. Quando ele viu Eva, ele falou, opa, se esses dois concordarem, eles viverão todas as promessas de Deus. E nesse livro a gente fala de 4 ervas daninhas que atrapalham o crescimento do nosso jardim. Mas o que são ervas daninhas? Elas são plantas indesejadas, plantas que competem com a luz, com o sol, com os nutrientes. E assim como eu e você também vivemos na terra desse mundo, e aqui Deus nos plantou para um propósito, essa terra também é contaminada. O mal hoje propaga-se, né? Estamos aí vendo cada dia mais, porque aqui não é o nosso parada final. Nós temos uma chamada daqui para a eternidade. Mas nós também vivemos em um mundo que, se a gente não abrir o olho, as ervas daninhas entram dentro da nossa casa e quando você se dá conta, já está contaminada. Você não ensinou o filho a mentir, mas ele já aprendeu. Não ensinou ninguém a desistir de um casamento, ninguém foi casar para desistir do casamento. Mas quando se dá conta, já estão falando, se você não está feliz, segue a vida. Eu não vou mudar, não está feliz, tem quem goste, e começa esses embates para causar a divisão. Isso são ervas daninhas. Deus te entregou um projeto chamado família, mas é o seu trabalho arregaçar as suas mangas e arrancar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E hoje uma das ervas daninhas que a gente queria falar, ela é a desobediência, mas existe uma forma de arrancar essa desobediência, e eu quero dizer para vocês que é escolha obedecer. Escolha obedecer. Todos nós fazemos 1000 escolhas por dia. Enfim, eu já escutei alguém dizendo quantas escolhas e decisões a gente faz por dia. É um absurdo. Você tem que escolher a roupa que você vai usar, se você vai primeiro tomar banho, se você vai comer, se você não vai comer, qual rua que você vai. A gente toma inúmeras decisões, mas acima de todas as decisões, escolha obedecer os princípios divinos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos fazer isso em nossas vidas, porque senão nós vamos sempre estar desobedecendo ao Senhor. Agora, o que é desobediência? Desobediência não é acidente. Desobediência não é acidente. Desobediência é fazer de forma consciente o que eu e você já sabemos que não devemos fazer. É fazer de forma consciente aquilo que eu e você já sabemos que não devemos fazer, que é errado. Não somos desobedientes por causa das circunstâncias, e sim porque nós somos negligentes com os princípios divinos. Nós sabemos que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós sabemos, como marido, amar a nossa esposa, mas às vezes nós não fazemos isso da forma que não deveríamos fazer. E isso nós estamos contrariando o coração de Deus, porque isso é desobediência. Olha só isso. Não somos desobediência por causa, já falei, desobediências é um problema que, com o processo da caminhada, pode se estabelecer no nosso interior. E eu e você precisamos deixar Deus tratar com isso. Eva, quando ela estava no jardim, ela sabia que ela não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela comeu. Eva comeu. Por que ela comeu? Claro que a serpente entrou. A gente vê ali um debate da Eva com a serpente. Ela estava tentando entrar no jardim e ela foi mostrando, trazendo dúvida no coração de Eva. Porque Eva, ela não foi ela que recebeu a direção direta da parte de Deus. Foi Adão que recebeu. E Adão passou para Eva, a Bíblia nos fala isso. Talvez quando a serpente veio, ela é astuta, ela sabe como entrar no nosso jardim. Ela veio já trazendo dúvida para Eva. Talvez Eva pensou, é verdade, Adão talvez não está tão corretamente da forma que ele me passou. Eu acho que não é bem da forma que Adão passou. Mas nós temos que entender algo, que
a serpente ela vai fazer e usar suas artimanhas para querer contaminar o nosso jardim. E aí ela entra, então Eva come do fruto. No momento que Eva come do fruto, ela passa para Adão. Tudo indica que Adão estava ali perto. Tudo indica que Adão nem debateu como Eva debateu. Ele apenas comeu. E aí nós sabemos que o pecado entrou no mundo. A omissão de Adão, a falta de proteção de Adão contribuiu muito mais do que aquilo que Eva fez para que ela pudesse comer. Porque a responsabilidade era de Adão. E muitas das vezes nós somos omissos, porque às vezes nós estamos tão ocupados na nossa vida, na nossa profissão, com os nossos hobbies, com aquilo que estamos fazendo. E aí nós não temos tempo para guardar, ou para proteger, ou para estar em alerta com relação ao nosso jardim. Então Adão, ele teve muita culpa nesse processo. O pecado só entra quando Adão come da fruta. Qual deveria ser a postura de Adão nesse momento, nessa situação? Porque Adão conhecia o jardim, Adão conhecia todas as frutas do jardim. Quando Eva deu para ele deveria ter olhado e ter dito assim: uau, Eva, esse é o fruto da árvore que Deus falou para a gente comer. Nós não vamos comer. Você comeu, Eva? Eva, você comeu. Mas sabe de uma coisa, Eva? Nós vamos ter que nos apresentar agora diante de Deus. Ele vai vir na virada do dia e nós vamos dizer para ele que nós erramos, nós falhamos. E sem dúvida, se Adão tivesse tomado essa atitude, a história humana seria diferente. Mas ele não fez isso, que aconteceu, o pecado entrou no mundo. O que nós temos que fazer como casal, como família, é estar unido um ao outro, porque o desejo e sempre a artimanha do maligno vai ser para contaminar a nossa família. E a gente vê esse lado humano, né, em todos nós. Nós vamos sempre ser tentados a desobedecer às ordens divinas. Em Romanos 7,19, a gente vê: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, e aí? Onde vai terminar isso? Se aquilo que eu quero fazer de bom eu não consigo e o mal que eu não quero eu faço, será que é a solução para a gente? Mas a gente também se depara com Salmo 119:11, que diz: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus é estabelecida em nossos corações, a gente então tem mais sabedoria, a gente tem discernimento para dizer não às tentações, para dizer não às propostas que quebram o princípio. Por isso, dentro da igreja, a pregação da palavra, igual estava mostrando aqui os cursos que vocês vão ter, PCA, né? E enfim, tantas outras oportunidades da gente conhecer o quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus, e guardar ela em nossos corações para a gente não pecar. Porque senão, nas coisas mínimas, a gente abre brechas que irão causar danos terríveis no futuro. Eu lembro um dia, o Rildo, meus meninos cresceram sempre querendo ter um cachorrinho. E o Rildo nunca deixou ter o cachorrinho. Ele não tem nada contra cachorro, não. Mas ele achava que era muito trabalho. Mas aí o primeiro menino cresceu, orou, jejuou, pagaram o preço de oração para poder ter o cachorro, né? Aí eu falava: meu amor, os meninos estão orando e jejuam para ter cachorro. Aí eles falam assim: ué, mas ensina para eles que o jejum é para mudar eles, não é para mudar Igual quando a gente ora para Deus e faz jejum, não é para ficar mudando Deus, é para o nosso coração ajustar. Eu falo: amor, pelo amor de Deus. O primeiro foi, o segundo foi, e aí a menininha cresceu. E mulher já sabe o charme e o acesso que tem no coração do pai. Então, depois dela tentar todos os charmes e receber não, ela partiu para cima de mim. E ela chegou um dia e falou assim: sabe o quê? E aí, né, contextualizando, crescendo ali nos Estados Unidos, aprendendo algumas coisas da escola. Aí ela chegou com essa grande ideia, ela disse: mãe, how many people are we? Quantas pessoas somos dentro dessa casa? Eu falei: somos 5, minha filha. Ela falou: e quantos querem um cachorro? Aí eu falei: 4. Ela falou: então, por que uma pessoa decide se 4 quer? O pai não é o rei dos reis. Aí eu virei para ela assim: porque nós não vamos ter, porque ele é o cabeça do lar. Se ele não disser que pode ter um cachorro, não vai ter. Aí ela começou a ficar muito nervosa comigo. Ela falou assim: ah, mas se a gente trouxesse e jogasse aqui dentro, ele ia acabar aceitando. Eu falei: não, teu pai é calmo, mas não funciona assim com a gente. A gente vai jogar
o cachorro aqui, ele vai jogar o cachorro para fora, né? Modo de falar, daria para alguém. E por último, ela ficou muito nervosa e falou: é porque você também não quer. Porque o pai faz as coisas que você quer. Se você insistisse com ele, ele ia ceder. Você deveria ficar do nosso lado pelo menos dessa vez e convencê-lo. E aí, sabe, num tom já não tão doce, eu virei para ela assim, porque ela já estava também falando exaltadinha, 10 anos. Você poderia... Aí eu falei assim... Não vou brigar com teu pai por causa de um cachorro. Nele diz que não tem cachorro. Não tem cachorro. Você vai pedir ele. Mas você que tem que fazer esse trabalho e nos ajudar. Não, porque amanhã vocês vão crescer, vão embora e eu não vou ficar arrumando confusão com seu pai por causa do cachorro. Porque aí vai embora vocês e vai ele embora e me larga aqui o que me sobra na vida. Um cachorro para eu terminar a minha velhice. E aí ela saiu emburrada, né? Mas aí... Recentemente eu ministrei desse exemplo em uma cidade de São Paulo e uma mulher chegou aos prantos comigo e disse assim: pastora, ficou eu e o cachorro. E na hora, sabe, eu achei igual algum de vocês querendo rir, mas estava sério. Eu disse assim: o que aconteceu? E a mesma história, ela falou: não, eu sempre preferia os meus filhos, sempre desonrei meu marido, sempre brigava com o meu esposo por causa dos meninos, nunca respeitei as regras que ele dava. Ele ficou até a gente criar os filhos, e aí quando os filhos estavam criados, ele cansou e foi embora. E hoje eu vejo meus filhos vivendo a vida deles, que está certo, mas eu estou sozinha. Ou seja, uma quebra pequena de princípio pode gerar um abismo, sabe, eterno para a sua vida, angústias que não terão reparos. Então, escolha obedecer. Agora, a gente acha que para obedecer, tudo tem que estar favorável. Não. Tem que ser a circunstância perfeita para eu poder obedecer. Como eu falei aqui, nós não somos desobedientes por causa das circunstâncias. Nós somos desobedientes porque nós somos negligentes com os princípios de Deus. Adão, nós temos um exemplo de 2 famílias na terra. A família de Adão. Porque às vezes nós falamos: se eu tivesse um melhor emprego, eu seria mais abençoado, eu seria mais obediente. Se eu tivesse uma esposa ou um marido, nós podemos citar inúmeros exemplos aqui. Eu seria mais obediente, a minha vida seria muito melhor, a minha família seria muito melhor. Adão, ele estava no lugar perfeito. Adão, ele foi colocado no jardim, ele tinha o pai perfeito. Mas porque ele foi negligente com os princípios de Deus, ele desobedeceu. Adão tinha tudo para ter uma família bem sucedida. Mas por causa da negligência dele com os princípios divinos, eles pecaram, eles foram desobedientes. E assim nós sabemos que o pecado entrou no mundo. Agora, pelo contrário, nós temos a família de Noé. A Bíblia diz que a família de Noé estava vivendo num mundo, numa geração caótica, onde todas as circunstâncias não contribuíam para viver da forma que ele viveu. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, e Noé ganha toda a sua família. E Deus chega com ele e diz: olha, Noé, eu me arrependo de ter criado o homem, olha, constrói uma arca, porque eu vou destruir toda a humanidade. E Noé, porque ele obedeceu a direção de Deus, e obedeceu os princípios de Deus em caminhar com Deus, ele construiu a arca, e ao construir a arca, ele não apenas salvou a sua família, mas salvou também toda a raça humana de ser destruída. Por causa de quê? Porque ele foi obediente. Adão, ele foi desobediente aos princípios de Deus. E nós sabemos o que aconteceu na família dele. Noé, porque ele decidiu obedecer, a sua família foi abençoada. O que nós precisamos fazer, como nunca como família, é não ser negligente aos princípios de Deus e sempre obedecê-los, porque a família que obedece, ela vai sim alcançar o desejo do coração de Deus que Ele tem para a sua família. Então, nessa jornada, fica para mim e para você escolher. Escolha o bem para que você viva, para que você desfrute, para que mesmo no meio das tuas guerras, você sabe que há um Deus sentado no trono, que Ele irá te sustentar. No meio dessas muitas águas, você não irá afogar. No meio desse fogo, você não irá queimar. E você seguirá na rota da fidelidade. Nós criamos 3 filhos, os 2 mais velhos já são casados.
um casado há 4 anos e meio, outro há 1 ano e pouco, e desde pequeno a gente ensinou para eles, se você quer a fórmula da felicidade e do sucesso, a rota é obediência. Obediência, obediência. Você vai ver pessoas ao seu lado rompendo, crescendo, quebrando princípios. E os anos vão passar e você vão ver essas pessoas muitas vezes conquistando dinheiros, status e perdendo suas famílias, sua saúde, sua dignidade. Mas na rota da fidelidade, da obediência a Deus, vocês viverão anos pós anos, indo cada vez mais perto das promessas que Deus tem para a sua vida. Então, queridos, Deus nos deu um jardim. Ele te entregou o seu lar. Ele te entregou essa casa, Ele te entregou esses filhos, esse cônjuge. Você está com esse jardim aí. Não seja a pessoa que fique culpando, dizendo que o que está impedindo você de prosperar são as pessoas que estão ao seu lado. Nós vimos o exemplo de Adão, tudo perfeito, Adão e Eva arrumaram confusão. Nós vimos Noé, tudo ali para dar errado, mas ele foi encontrado justo. Deus se agradou do coração de Noé. E Deus busca em nossas vidas, em nossos corações também, essa atitude que houve em Noé, para que nós possamos não só cuidar da nossa casa, não só da arca dos nossos filhos, dos nossos netos, mas cumprir a palavra que diz que através das nossas vidas serão abençoadas as famílias da terra. Aos 9 anos de idade eu perdi meu pai para um vício, álcool, eu, meu irmão, minha irmã, e hoje se passaram aí, né, muito tempo, aí uns 43 anos desde essa perda, e aí eu fico vendo, né, tínhamos um cenário caótico, tínhamos um exemplo que poderia ter sido seguido na família do meu pai, algumas perdas de cirrose hepática, algumas, imagine, né? Não viram que o primeiro sofreu, que foi ele, e teve uma sucessão. Mas um dia eu, meus irmãos, entramos em uma igreja local, em uma congregação. Eu falo para os meus filhos que depois do meu Jesus e eles, a minha maior paixão é a igreja local. É a grandeza de Deus chamar um homem e uma mulher e tomar o coração deles, para que Ele nos guie na verdade. Nós éramos inseguros, 3 crianças ali, minha mãe estava desviada há muitos anos do caminho do Senhor, meus avós eram cristãos, evangélicos, e a gente sentava ali, e ali eu via famílias, eu via pais e mães chegando em um domingo, sentando todo mundo junto, saindo para almoçar, e talvez você esteja aqui hoje, na sua frente um casal, atrás de você uma família inteira, mas sabe o que? Ao invés de emprestar a minha mente para que o inimigo me colocasse para baixo, eu elevei os meus olhos para o monte, eu coloquei os meus olhos na palavra de Deus e eu disse, um dia eu terei uma família firme em Cristo Jesus. Os anos passaram, Deus foi bondoso, né? Mandou lá do Amazonas alguém para entrar lá dentro daquela cidade de Kearney, no culto de jovens. Ele chegou, veio de uma família evangélica, nos conhecemos, casamos e pudemos construir não só uma arca para os nossos filhos, mas nos tornarmos mentores dos seus amigos, dos jovens da nossa igreja e dos jovens daquela comunidade. Poderíamos culpar o nosso passado, mas resolvemos abraçar aquilo que Deus tinha de novo. A palavra de Deus diz que Ele faz algo novo hoje em sua vida, e você precisa perceber isso para que você desfrute das promessas de Deus. Vamos caminhar para o final e eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos. Está em Isaías, no capítulo 58, no versículo 11. É um texto que é uma promessa de Deus para nossas vidas. É uma promessa. E Deus, como um bom pai, um Deus que nos conhece, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Nenhum de nós, quando entramos nesse projeto, fomos em uma universidade para aprender como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom avô, um bom genro, uma boa nora, um bom sogro, uma boa sogra. Ninguém foi. Mas nosso Deus nunca nos deixa só. Ele nos deixou aí palavras no seu manual para que nós pudéssemos segui-lo. E Ele sabia que nós não íamos enfrentar dificuldade nesse processo. Mas Ele tem promessas para a nossa vida, que vem para momentos difíceis. E a promessa dele que está aí em Isaías no capítulo
no capítulo 58, versículo 11, ele tem aqui algumas promessas para mim e para você. A primeira promessa que ele diz para mim e para você é que ele vai te guiar continuamente. O Senhor, ele vai te guiar continuamente. Hoje você pode olhar para o seu lado, ver a sua família e falar: eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como vai ser. Eu não sei se eu tenho capacidade de alcançar o coração desse filho, desse cônjuge, dessa sogra, desse sogro, dessas pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Mas você não precisa saber de todas as coisas. Você só precisa permitir que o Senhor te guie em suas verdades. A promessa é que Ele te guiará continuamente. Mas a pergunta é: você permitirá Ele te guiar continuamente? Pelas veredas da justiça, pelos pastos verdejantes, até mesmo no vale da sombra da morte, você entender que eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo, a vara dEle, o cajado dEle, me consola, me protege, me conforta, me confronta. Ele te guiará constantemente. A proposta dEle, o decreto dEle já foi feito. E que o seu coração essa manhã pare um pouco e reflita. Qual a área que você precisa deixar ser guiado por Deus? Ele te fez um homem e uma mulher inteligente. Ele que te deu esses filhos. Mas você não precisa ter a postura: os filhos são meus, eu crio como eu quero. Você pode dizer: não, os filhos são meus, mas são presentes do Senhor. E eu preciso aprender através da palavra como tratar os meus filhos. Você pode dizer: eu sou assim mesmo, eu sou esse marido, essa esposa, não vou mudar para agradar ninguém. Se não está feliz, fazer o quê? Você sabia que eu era assim quando casou? Não. Você pode dizer: Senhor, eu quero fazer melhor. Eu quero ir além do que eu vi. Eu quero escrever. Então, permita Deus te guiar. A segunda promessa, ele diz que ele vai fartar, ele fartará a sua alma em lugares áridos, em lugares bem secos. Olha que promessa gostosa de Deus para nossas vidas. Porque uma das coisas que não tem a melhor coisa do mundo é de estar num ambiente onde a temperatura está gostosa. Quando estamos num ambiente onde a temperatura está alta, muito calor ou muito fria, a gente não está à vontade. A gente está incomodado. Muito calor, você começa a ficar agitado, se abanando aí e tal. Se está muito frio, você fica... né? Mas quando está na temperatura correta, a gente está à vontade. Eu quero dizer para você que infelizmente nós estamos vivendo numa geração onde a alma do ser humano está cada dia mais aquecida. Está quente ou está fria. Mas eu quero dizer também para você que eu e você servimos um Deus, o qual nos criou, o qual Ele conhece todo o nosso ser. E Ele quer colocar como nunca a nossa alma, o termostato da nossa alma, no lugar da temperatura correta. A palavra dele nos diz que o Senhor é o nosso pastor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em bem de espaço, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu quero dizer para você que aquele que sabe a temperatura correta da sua vida e da minha vida, ele está aqui nesta manhã para colocar na sua vida na temperatura correta. E ele diz também que fortalecerá os seus ossos. Fala de estrutura. E hoje eu quero te convidar a ficar de pé. Ficar de pé sobre essa estrutura de saúde que Deus tem te dado. De força, de vigor. Sabe, Ele fortalecerá os seus ossos. Não é sobre a aparência. Sim, devemos cuidar do nosso exterior. Mas se os ossos estiverem apodrecidos, não vai sustentar aquilo que a gente está querendo só projetar aqui fora. Deus é o Deus que te coloca de pé. O Deus que te levanta. E ainda que você esteja passando um momento onde parece que está tudo acabado, você está aí de pé, meu irmão, você está na casa de Deus, você teve força para vir aqui hoje, e Ele irá te sustentar. E a promessa de Deus, nós queremos orar para você. O final desse versículo tão precioso é a promessa de Deus para a sua vida. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nós vamos cantar essa canção e terminaremos com oração para vocês, famílias que estão aqui, e que você desfrute da sua casa, do seu jardim, e entenda: onde há cuidado, obediência, há crescimento.
tua graça e te dê paz. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos. Sua presença te acompanhe, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Nesta manhã, Senhor, nós dizemos para o Senhor que hoje nós recebemos essas promessas que Tu tem para nossas vidas. Guia os nossos passos, guia os nossos pensamentos, guia a nossa boca. Pai, que o Senhor venha estar refrigerando a nossa alma. E hoje nós tomamos passos, Senhor, que o Senhor pode sim fortalecer os nossos ossos, porque nós queremos cada dia ser um jardim bem regado nesta comunidade, nesta cidade, para que o Teu nome venha a ser engrandecido. Nós abençoamos a família da IPI, Pai, em nome do Senhor Jesus, e decretamos, Senhor, Dourados, essa cidade vendo que através da família do Teu povo existe um Deus que pode todas as coisas, existe um Deus que pode mudar qualquer história e recomeçar um novo começo para a glória e honra do Teu nome. Abençoamos o Teu povo e decretamos e profetizamos um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Se você recebe isso, dê um aplauso ao Senhor.